Olá, meu nome é Paulo e essa videogravação faz parte de uma das atividades da cadeira de Programação para Dispositivos Móveis do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC. Nessa breve apresentação, vamos analisar um artigo chamado Convertendo aplicativos nativos do Android para Flutter em multiplataforma. Nossa equipe é formada por Paulo Nemer, Carlos Davi e Jean Carlos. O artigo pode ser encontrado pela seguinte referência. A princípio, o artigo tem como objetivo analisar de forma prática o processo de tradução de uma aplicação nativa em Android, escrita em Java, para uma aplicação cross-platform, utilizando Flutter. Hoje em dia, desenvolver aplicativos móveis pode ser bastante desafiador, já que é preciso criar versões diferentes para cada plataforma, como iOS, Android e Web. Porém, o Flutter surge como uma solução para essa questão, permitindo que um único desenvolvedor crie e mantenha várias versões de um projeto de aplicativo, utilizando apenas uma base de código. Com isso em mente, o artigo levanta a seguinte pergunta: quão complexo e problemático seria reescrever um aplicativo nativo de Android para o Flutter? A partir dessa questão, o estudo parte para uma análise prática, por meio de uma aplicação própria. Com isso, será possível tirar conclusões acerca do processo de desenvolvimento e comparar as duas abordagens. O artigo situa as principais diferenças presentes nesse processo, dando início pela linguagem de programação. Os aplicativos Flutter são escritos na linguagem Dart, uma linguagem de programação moderna, orientada a objetos criada pela Google. Linguagem puramente orientada a objetos em sintaxe estilo C. No Dart, tudo é objeto. O objetivo de estudo foi uma aplicação própria chamada MioQuiz, que é um aplicativo móvel para uso em sala de aula e permite que os alunos façam testes. Existem diversos desafios ao reescrever um aplicativo nativo para Flutter. Um deles é a diferença de paradigma entre o estilo de programação imperativo e reativo. No caso do Flutter, que utiliza uma linguagem reativa, um widget é automaticamente reconstruído quando o estado da aplicação muda. Isso é muito diferente do que acontece no nativo em Java, onde é possível criar widgets juntamente com suas propriedades. Em Flutter, você cria uma interface baseando-se no estado da aplicação, sem precisar usar comandos como set para atualizar um widget. No aspecto de criação da interface, diferentemente do Native, que utiliza a linguagem de marcação XML, o Flutter utiliza sua própria linguagem, Dart, de forma imperativa para criar dos componentes visuais, o que pode resultar em um código extremamente emaranhado. Segundo o artigo, durante o desenvolvimento do projeto, enfrentaram um desafio relacionado às bibliotecas no Flutter. As opções disponíveis eram bastante limitadas e, em alguns casos, até mesmo inexistentes, como é o caso da biblioteca para expor notificações. Para solucionar esse problema, foi necessário recorrer a uma ampla gama de API de terceiros, conhecidas como pacotes no Flutter. Embora essa seja uma solução comum no processo de desenvolvimento, a variedade de pacotes disponíveis pode ser um desafio para os desenvolvedores, que precisam criar um consenso na comunidade sobre quais são as melhores opções. Vale destacar que alguns desses pacotes exigem que o desenvolvedor tenha conhecimento prévio sobre o Android SDK ou o iOS SDK. No total, foi utilizado cerca de 20 pacotes para a aplicação, mas notaram que a documentação de algumas delas era insuficiente, o que dificultou um pouco o processo de implementação. No final do processo, foi possível chegar a algumas conclusões importantes, como as diferenças entre linguagens, estilos de programação e design de interface do usuário. Ficou claro que a maior parte do esforço foi dedicado à criação da interface do usuário, devido às grandes mudanças de paradigmas envolvidos. Flutter fornece uma gama de widgets para tipos comuns, como caixas de texto e botões. No entanto, foi relatado que houve uma certa necessidade de tempo para que essa prática de interface como linguagem ficasse de fato eficiente. O paradigma de tudo é widget fez com que elementos como largura, posição, tamanho, etc., sejam de fato widgets. Isso implica dizer que a interface deve ser programada compondo esses mesmos. Esse paradigma ficou chamado de árvore de widget e aparentemente pode ser uma dor de cabeça para iniciantes na plataforma, a ponto de ser apelidado por alguns devs de inferno aninhado. Além disso, constatamos que o código Flutter é mais limpo e conciso, cerca de 37% menor que o código nativo. Contudo, é importante ressaltar que a decisão de traduzir um aplicativo nativo para Flutter deve levar em consideração a maturidade da tecnologia. Por vezes, podem faltar soluções oficiais integradas, o que pode exigir o uso de pacotes de terceiros ainda pouco testados ou mal documentados. Assim, é crucial realizar uma pesquisa detalhada para avaliar se a solução necessária para a sua aplicação será atendida nessa tradução. Seguindo a proposta da atividade, a partir de agora, vamos mostrar nossas escolhas para soluções dos aplicativos propostos na atividade.
Devido à forte necessidade do uso de recursos de acessibilidade, decidimos o uso do desenvolvimento Native. Entendemos que trabalhar com uma solução cross, como Flutter, poderia resultar em problemas com o uso de APIs voltadas para acessibilidade, que podem vir a surgir de maneira exclusiva para diferentes plataformas e que o desenvolvimento em Native poderia extrair todo o potencial dos recursos disponíveis nas plataformas. Além disso, a curva de aprendizado da equipe seria mais positiva devido ao uso de Java, linguagem que poderia já ser usada. Aplicativo 2. Verificando que a solução solicitada não necessita de recursos tão específicos, como acesso a sensores especiais ou semelhantes, entendemos que uma abordagem cross seria a mais adequada, visto que entenderia a todos os requisitos que a aplicação demanda, aceleraria o desenvolvimento e reduziria os custos envolvidos. Por mais que jogos sejam comumente pensados em soluções cross, nesse caso em específico, entendemos que a melhor solução seria um desenvolvimento em Native. O desenvolvimento Native traria melhores controles das APIs de gerenciamento de recursos, como o GPS, por exemplo, que é crucial nesse tipo de aplicação onde o consumo de bateria é de extrema importância.